está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhuma delas cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem der testemunho de mim ante os homens, darei dele testemunho perante meu Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus seja louvado mais uma vez por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui como seus filhos e filhas, celebrando esta Eucaristia. Renovamos a alegria de acolher vocês, os paroquianos, aqueles que são fiéis a esta missa das 18 horas, e uma alegria em acolher tantos que vieram de outras cidades, consequentemente de outros estados, e agora juntos formamos esta única família em torno da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, colocando diante de Deus os nossos agradecimentos, as nossas esperanças, confiando, renovando cada vez mais o nosso amor a Ele que nos amou por primeiro. O que é que a palavra de Deus traz para a nossa espiritualidade, para a nossa vida, nesta 12ª semana do tempo comum, que agora estamos iniciando com este domingo, o dia do Senhor? No Antigo Testamento, o profeta Jeremias, na primeira leitura que nós ouvimos, relata para aquele povo de outrora e hoje para cada um de nós que a missão, o anúncio da palavra de Deus sempre pode existir e existe com perseguições. Os profetas no Antigo Testamento passaram por várias perseguições no anúncio do Evangelho. Se formos olhar o início do cristianismo,
também houveram muitas perseguições. Daí os inúmeros mártires que a igreja tem, porque foram perseguidos, mas não renegaram a sua fé. Testemunharam a sua fé até a morte, derramando o seu sangue também como o próprio Cristo, o primeiro mártir que derramou o seu sangue para dar vida e vida plena a cada um de nós. O profeta Jeremias, diante desta realidade de perseguição, ele canta o seu louvor a Deus. Ele consegue perceber a presença de Deus na sua vida. Por isso que não desiste, mas continua perseverante na sua missão, na sua vocação. E diante desta realidade de perseguição, sendo confiante em Deus, o profeta Jeremias vai dizer: o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Vejam, meus irmãos, que confiança o profeta diz. Repito, o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. E é isto que certamente também nós devemos sentir sempre, ou seja, Deus está sempre ao nosso lado em todos os momentos. Deus sempre nos ampara, porque Ele é aquele Pai bondoso, Ele é o Pai misericordioso, Ele é o Pai que ama, que ampara e que protege a nós que somos os seus filhos e filhas. Portanto, tomemos esta palavra do profeta Jeremias como a própria leitura do Evangelho desta Eucaristia, como uma motivação para podermos superar as dificuldades ou, usando a linguagem do Evangelho, os medos que possam existir na nossa vida. Quem de nós não tem os seus medos? Às vezes, na nossa infância, nós tínhamos medos de tantas coisas. E claro, quando a gente cresce, a gente percebe que eram mitos, não existiam aqueles medos. Mas, na verdade, há alguns medos. Todos nós sentimos medos de algo. Mas o Senhor é aquele que nos encoraja. É aquele, como nós ouvimos aqui no texto do Evangelho de hoje, dizendo: não tenhais medo. 3 vezes na leitura do Evangelho nós encontramos o próprio Jesus dizendo isto para os apóstolos. E Jesus, na sua pedagogia, na sua vida, ele, ao enviar os apóstolos para a missão, ele deixa bem claro que na vida teremos sempre tribulações, que na vida vamos ter as perseguições, que a nossa vida, seja no anúncio do Evangelho, seja na nossa vivência na família, dentro da igreja, não vamos ter só momentos bons. Ninguém está isento de dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades, mas pela nossa fé, a partir daquilo que o profeta Jeremias nos ensinou, nós vamos tendo esta confiança em Deus. Ou seja, o Senhor, Deus, está ao nosso lado como um forte guerreiro, como aquele que nos protege, como aquele que nos ampara. O próprio São Paulo, em uma de suas cartas, vai nos animar, dizendo que quem será contra nós se Deus está ao nosso favor? Portanto, meus irmãos, não sei qual é ou quais são os seus medos, mas como estamos orientando nas missas deste final de semana, sugerimos também para vocês que agora estão aqui,
diante da sua oração durante esta semana, procure descobrir quais são os seus medos, as suas limitações, mas, acima de tudo, deixe Deus agir na sua vida. Conheça-se a si mesmo, aceite os seus medos, as suas dificuldades, mas não desista, porque você não está sozinho. Deus está ao seu lado. Deixe que o seu coração, que os seus ouvidos possam ouvir cada vez mais esta palavra do próprio Jesus. Não tenhas medo. Ou seja, Jesus está sempre ao nosso lado. Mas nós precisamos reconhecer esta presença de Deus na nossa vida, porque às vezes nós deixamos esta presença passar na nossa vida. Às vezes nós não queremos perceber esta graça, este amor de Deus na nossa vida. Aí também o Evangelho de hoje vai fazer este convite, esta exortação a cada um de nós, a podermos confiar mais em Deus. E claro, nós só confiamos em uma pessoa quando nós conhecemos esta pessoa. Os filhos têm uma confiança nos pais, por isso que quando estão com os pais, estão seguros, não têm medo. Então nós precisamos buscar ter mais confiança em Deus. E como nós vamos ter esta confiança em Deus? Conhecendo. E como nós vamos conhecer mais a Deus? Através da nossa oração. Daí nós precisamos rezar mais, nós precisamos viver aquela vocação que Deus deseja para cada um de nós, que é a santidade. E cada vez que eu me aproximo de Cristo, cada vez que eu me aproximo do próprio Deus, eu vou vivendo esta santidade, eu vou vivendo esta confiança nele. Agora, meus irmãos, o texto do Evangelho também nos faz mais uma outra exortação. Conhecendo, amando este Jesus, nós precisamos, nos dias atuais, dar testemunho dele. E como é triste, às vezes, perceber cristãos, pessoas que se dizem cristãos, que afirmam a sua fé, negarem, não darem testemunho a Jesus Cristo. Aí eu convido também você, na sua oração, a fazer esta reflexão. Se alguma vez na sua vida você já negou a Jesus Cristo, você negou a sua fé, ou seja, em alguns momentos nós preferimos ficar calados, fazer silêncio para não magoar as pessoas, e aí não afirmamos a nossa fé. E Jesus foi claro quando disse: aqueles que não testemunharem diante dos homens o meu nome, também não irei testemunhá-los diante de Deus. Ou seja, hoje e sempre, diante de toda e qualquer situação, jamais podemos negar o nome de Jesus Cristo. Hoje e sempre, em todos os momentos, nós devemos professar, renovar, testemunhar, dizer claramente da alegria que nós temos de participar da igreja, da alegria que nós temos de ter Deus ao nosso lado como um forte guerreiro, de ter Deus ao nosso lado que nos ama com um amor verdadeiro, de ter Deus ao nosso lado nos protegendo de todos os males. E assim nós vamos testemunhando a nossa fé. Como lembrei, os mártires deram a sua vida por causa de Cristo. Não negaram a sua fé, testemunharam a sua fé e passaram situações bem difíceis, mas não negaram a fé. E assim também, nos dias atuais,
diante das tribulações, diante das perseguições, diante das oportunidades que o mundo nos dá de negar a fé, que cada um possa fazer o contrário, que cada um possa sempre viver esta fé, este amor neste Deus que não nos desampara, neste Deus que está sempre ao nosso lado. Que a cada dia você possa dizer, como o profeta Jeremias: o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Que a cada dia possamos repetir também as palavras do salmista: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.